Aprenda de uma vez por todas a diferença entre apelação e recurso em sentido estrito. Eu sou a professora Caroline Barbosa e estarei com você nesse vídeo te explicando de forma clara e objetiva esses dois recursos super importantes na sua segunda fase de Direito Penal. Mas antes de iniciar o nosso tema, já se inscreve no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Vamos falar de recurso em sentido estrito e apelação? Antes de mais nada, eu preciso que você entenda as semelhanças entre essas duas peças processuais, uma vez que ambas tratam-se de recurso. O que é recurso, professora? Recurso nada mais é do que um instrumento que faz parte do devido processo legal, ou seja, eu posso utilizar desse instrumento para questionar uma decisão judicial. Então, se eu discordo daquela decisão judicial, eu vou utilizar um recurso para questioná-la e tentar modificar aquela decisão. Então, tanto a apelação quanto o recurso em sentido estrito são instrumentos do devido processo legal para se questionar uma decisão. Daí você já consegue entender a diferença entre um recurso e uma peça de defesa, uma petição inicial, por exemplo. Então, no recurso, eu tenho uma decisão e eu estou questionando esta decisão. Numa resposta, acusação, em um memorial, eu não tenho uma decisão. Eu estou apresentando os meus argumentos de defesa para evitar uma decisão ruim. Então, já entendeu aí a primeira lógica dos recursos. Tá, professora? Então, recurso, eu vou questionar uma decisão. Então, tanto o recurso em sentido estrito quanto a apelação são instrumentos que questionam decisões? Sim, são recursos. Mas qual é a diferença entre eles? Vamos lá! Antes de iniciar essas diferenças, só mais uma semelhança para você entender a lógica dos recursos. São peças dúplices, ou seja, eu tenho uma peça de interposição e tenho uma peça de razões do recurso. Como o recurso é um questionamento da decisão proferida pelo juiz, eu vou dizer para esse juiz que eu não concordo com a decisão dele. Então, eu vou interpor o recurso, peça de interposição, dizendo para ele que não concordei com a decisão e apresentando o recurso que eu estou ali interpondo, seja recurso em sentido estrito, seja apelação. E as razões do recurso, eu vou direcionar ao tribunal, que vai reavaliar a decisão do juiz, as minhas razões do recurso. Então, é nas razões que eu vou encontrar as teses jurídicas e toda a explicação, os motivos pelos quais aquela decisão merece ser reformada. Por isso que os recursos são feitos em peças dúplices. Interposição nada mais é do que dizer para o juiz que você discorda da decisão dele, e as razões nada mais é do que o motivo para a decisão ser modificada. Você vai convencer o tribunal, os desembargadores, a modificar aquela decisão. Tá, vamos agora às diferenças entre apelação e recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, ele tem um rol taxativo. Todas as suas hipóteses estão previstas no artigo 581 do CPP. Porém, vale lembrar que alguns incisos estão revogados, seja expressamente, como este daqui, seja tacitamente, como estes aqui. Tacitamente por quê, professora? Porque apesar de ainda constar no seu Código de Processo Penal, esses incisos, eles não são mais aplicados devido à sua alteração por uma lei posterior, e agora essas hipóteses são passíveis de agravo em execução, que é outra história, é outro tema para outro vídeo. Mas entenda que algumas hipóteses, alguns incisos do 581 não se aplica o recurso em sentido estrito. Então, vale aí fazer essa anotação, esse destaque. Uma das hipóteses mais comuns do recurso em sentido estrito, que é cabível e que é muito cobrado na FGV, é contra a decisão de pronúncia. Mas o que é decisão de pronúncia, prof? É aquela decisão na primeira fase do tribunal do júri, que encerra esse recebimento da denúncia do crime contra a vida e encaminha para o tribunal do julgamento, que é o tribunal do júri. Então, a decisão de pronúncia, ela entende que existe indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade e encaminha para o julgamento. Então, para evitar esse
encaminhamento, você vai ingressar com o recurso em sentido estrito. É uma das hipóteses mais comuns cobradas pela FGV. Mas existem outras hipóteses também lá nos incisos do 581. Então, qual é a regra? Temos uma decisão, via de regra interlocutória, que é uma decisão que não põe fim definitivamente ao processo, ou qualquer outra decisão que está prevista lá expressamente no 581, é cabível recurso em sentido. Já no caso da apelação, o artigo que fundamenta a apelação, via de regra, é o 593 do CPP. Lá, nós vamos ter 3 incisos, 3 hipóteses. A apelação em face de sentença terminativa, sentença definitiva, é uma sentença que está condenando ali o acusado. É a primeira hipótese, a mais comum de todas, 593, inciso 1. A hipótese do inciso 2 é o que nós chamamos de apelação supletiva, ou seja, quando não couber recurso em sentido estrito, então quando você for lá observar o 581 e não encontrar aquela decisão específica, ali é porque caberá a apelação. E o inciso 3 do 593 é a hipótese do tribunal do júri. Já na segunda fase do tribunal do júri, em que nós vamos encontrar 3 situações que é possível se recorrer da decisão do tribunal do júri, lá na segunda fase. Além disso, nós também temos o artigo 416, que trata-se da hipótese de apelação nas sentenças da primeira fase do tribunal do júri, contra a sentença de impronúncia e contra a sentença de absolvição sumária. Porque vale aí lembrar, já anota, na primeira fase do tribunal do júri, para as sentenças de impronúncia e absolvição sumária caberá a apelação, 416. E nos casos de decisão na primeira fase do tribunal do júri de pronúncia e desclassificação, caberá rese, recurso em sentido estrito. Para finalizar, no recurso em sentido estrito, na peça de interposição, nós vamos ter o pedido de retratação, ou seja, você está pedindo para o juiz se retratar e modificar ele mesmo a sua decisão. Já na apelação, não temos o pedido de juízo de retratação, mas as peças seguem as mesmas regras de formalidade. Interposição, razões de recurso. O prazo para ambos os recursos será de 5 dias. Mas, professora, eu tenho um prazo para interposição e tenho um prazo para as razões. Sim, existe essa diferença no Código de Processo Penal, mas a sua preocupação na prova da OAB da segunda fase é colocar o prazo de interposição, que é o prazo que você está se pronunciando, falando que vai recorrer daquela decisão. Gostou das dicas? Então não perca mais nenhum conteúdo, inscreva no canal e acompanhe as próximas dicas. Até mais!